Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para quê? Para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E depois, lá em Marcos 9, ele também disse assim: bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com o que? Com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Vamos entender aqui, obviamente, essa linguagem era mais compreensível para o público a quem Jesus falava na época, porque o povo judeu estava acostumado com o uso do sal de formas bem peculiares. Todos nós estamos acostumados a usar o sal, principalmente na comida. Mas eles, além da comida, tinham também o uso do sal nos sacrifícios. Quando eles ofereciam sacrifícios a Deus, então eles colocavam sal no sacrifício, como uma forma de símbolo da preservação da aliança. O sal, você sabe, ele é também um conservativo. Ele conserva. Quando se faz carne de sol, por que se criou a carne de sol? Porque não tinha geladeira antigamente. Então colocava-se o que na carne? Sal para preservar, senão a carne apodrece. Então o sal conserva a carne, conserva o peixe, conserva a carne de boi, etc. Então, o sal preserva, ele mantém a qualidade da comida. E naturalmente traz o sabor e etc. Você sabe que o sal, ele não se destrói com fogo. Se você colocar fogo no sal, o sal não queima. O sal não queima, porque não é inflamável. Você pode botar quanto fogo você quiser, o sal vai permanecer sal. Mas na água, o sal dilui, ele espalha. Então, quando o sal estava misturado com outros elementos, e vinha a água, diluía o sal e ficavam só as impurezas. E por isso Jesus falou aqui, muito facilmente compreensível pela sua audiência, que se isso acontecesse com o sal, o que restava, a impureza que restava, só servia para uma coisa: jogar no caminho, jogar no chão, pavimentar a terra, porque onde jogava aquele sal não crescia nada, então servia para uma espécie de pavimentação do caminho, só para ser pisado pelos homens. Então, quando Jesus falava do sal aqui, vós sois o sal da terra, o que é que ele queria dizer? O que ele estava querendo ensinar para nós, e o que isso tem a ver com você, para a sua vida amorosa, para o seu casamento, para você trazer esse sabor para o seu casamento, para você ter paz, como ele disse nesse último versículo que nós lemos. Ele disse: tende sal em vós mesmos e o quê? Paz uns com os outros. Quer dizer, você talvez não tenha paz dentro do seu casamento, você não tem paz em casa. Jesus está falando que se você tiver sal em você, a gente já vai explicar que sal é esse, você vai ter paz. Você vai aprender a viver em paz, principalmente com quem está dentro da sua casa. A pessoa que é sal, ela não está buscando neste mundo alguma coisa para dar sabor. Como Jesus disse, como vai dar sabor ao sal? Você, por acaso, põe sal no prato e pensa assim: o que eu posso juntar com esse sal para dar sabor ao sal? Você faz isso? Não, ninguém faz isso com o sal. O sal já é o sabor.
A gente pega o sal para dar sabor à carne, dar sabor aos outros alimentos, mas nunca a gente pensa em colocar nada no sal. Por quê? Porque ele já tem o próprio sabor, a sua própria natureza, que não vai precisar de nada do lado de fora. Então o casal que é esse sal, que tem a presença de Deus, não fica sendo influenciado por coisas deste mundo, querendo trazer algo para apimentar a relação. Vamos trazer pornografia para apimentar a nossa relação. O casal de Deus não precisa disso. Vamos fazer o que os nossos amigos estão fazendo para a gente estar na moda do que os casais estão fazendo agora. Não precisa disso. Vocês se curtem, sem precisar estar fazendo o que os outros dizem aí fora que o casal tem que fazer. Se vocês têm uma programação de ir viajar, de conhecer países, lugares, etc., ótimo, maravilhoso. Mas o lugar em si não é o que é maravilhoso. O que é maravilhoso é você poder ir com a pessoa que você ama. Mas se também você não puder ir para Paris, não puder ir para uma ilha paradisíaca, fazer um cruzeiro, a viagem da cozinha para a sala serve. Pega lá uma pipoca, senta no sofá e os dois juntos é sal suficiente, tem sabor suficiente. Por quê? Porque os dois já são suficientes um para o outro, com a presença de Deus entre o casal e um com o outro se respeitando, convivendo em paz um com o outro, é o suficiente. É uma coisa simples, mas tem paz. Então isso é tudo o que eles precisam, e isso é o que muitos casais infelizmente não têm tido, esse sal. Por quê? Porque não são sal. Para você dar sabor, você tem que ser sal. Você talvez está tentando produzir um casamento de sabor, um casamento de paz, sem ter o que você precisa, que é o sal, para poder viver em paz. Você não tem o espírito da paz para poder viver em paz, para poder dar paz. A Cristiane me dá paz. Por que ela me dá paz? Porque ela tem o espírito da paz. O espírito da paz está nela. Ela é sal, então ela pode dar sabor. Eu tenho paz dentro de mim, eu posso dar paz para ela. O espírito do respeito, do temor a Deus, primeiro o temor a Deus, está dentro da gente. Então, se eu temo a Deus, se eu respeito a Deus, então logo eu tenho que respeitar minha mulher. Ela tem que respeitar o marido. Se nós respeitamos a Deus, se temos o Espírito de Deus dentro da gente. Por quê? Porque a palavra me ensina que o jeito que eu trato o meu cônjuge é o jeito que eu trato a Deus. Então como que eu posso ter Deus dentro de mim, dizer que eu creio em Deus, temo a Deus e dar patada na minha mulher? Dar palavra atravessada, resposta atravessada para minha mulher. Então você vê que há muitas pessoas que querem ter um casamento de sabor, mas não são sal. Não há sal nelas. Elas estão querendo salgar, mas o sal está insípido. Sabe, quando o sal está velho, você põe, não pega o sal. Não está funcionando. Por quê? Porque está faltando você ser o sal. Você não vai conseguir produzir aquilo que não está dentro de você, que não vem de dentro de você. Aliás, lá em Tiago fala exatamente sobre isso. Ele diz assim: porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Quer dizer, uma mesma fonte pode dar dois tipos de água? Meus irmãos, assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Não dá para uma fonte salgada da água doce e uma fonte doce da água salgada. Você vai dar o que você tem. Cada um dá o quê? O que tem. Você vai dar o que tem. O que você tem em você? Se você tem paz, você vai dar paz. Você talvez vive em pé de guerra no seu casamento, vive brigando com a tua mulher, brigando com o seu marido.
Você vive solteiro derramando suas ansiedades e lamúrias, suas queixas sobre o sexo oposto nas redes sociais, ou talvez não posta nas redes sociais. Os homens são assim, as mulheres são assim. Talvez eu não poste, mas quando você está lá com os amigos, né? Quando está lá com os amigos, no café, na rodinha, aí, né, vocês desabafam. No WhatsApp lá você desabafa. Por que sai da sua boca essas reclamações? Por que você não consegue ter e viver em paz? Porque não está em paz dentro de você. Você não está em paz. Você, como solteiro, não está em paz. E se você não está em paz como solteiro, pelo amor de Deus, não case. Pelo amor de Deus, não tire a paz do pobre coitado, da pobre coitada, que talvez tenha paz e você vai tirar a paz dela, casando com ela. Você tem que estar em paz como solteiro, você tem que estar em paz sozinho, você está bem sozinho. Não quer dizer que você não queira alguém. Não, eu quero alguém, mas eu não tenho ninguém agora. Não quer dizer que eu estou mal porque eu não tenho ninguém. Estou bem, estou feliz sozinho, estou bem, estou em paz, solteiro. Estou em paz. Se eu estivesse com alguém, estaria melhor, porque eu tenho alguém, mas não quer dizer que eu estou mal. Eu estou bem sem nenhuma pessoa. Isso tem que acontecer com você, porque enquanto você não estiver em paz com você sendo solteiro, você não vai ter cabeça para escolher bem uma pessoa. Você vai escolher alguém e já vai escolher errado, porque ou você vai escolher por carência, ou você vai escolher por ansiedade, ou você vai escolher para provar que todos os seus medos estavam certos. Eu vou até dar uma chance para esse aí, vou até dar uma chance para ele, mas tenho certeza que vai dar errado. Quer ver? Você mesmo aposta contra você. Você aposta contra o seu relacionamento, porque os seus medos, os seus traumas não estão curados. Quer dizer, aí você vai lá só para sofrer mais e fazer outra pessoa sofrer. Quer dizer, você dá o quê? Você dá o que você tem. Você briga, vocês ficam de mal dentro de casa, dão as respostas atravessadas, aqueles coices, então também vai fazer o que você quiser, e tá, bate a porta, desliga o telefone na cara e tal, faz esses tipos de grosserias. Por quê? Porque você está mal assim dentro de você, você não tem paz. A fonte de dentro de você é amarga, então está fluindo pela sua boca a amargura. Mistura, né? Mistura com medo, né? Medo de acontecer o que já aconteceu no passado. Então, você começa um relacionamento, mas com o pé atrás, que você pensa assim, eu não posso sofrer de novo. Então, você tem muito medo. Aí o medo faz você ser uma pessoa fechada, você não é tão sincera, porque você pensa assim, eu não vou me abrir, porque senão essa pessoa, eu vou me expor, e eu não sei se isso aqui vai dar certo. Então, quer dizer, o medo meio que estraga ali qualquer relacionamento novo que a pessoa tenta. E aí, como não dá certo, porque a outra sente, né, que você não se abre, você não se entrega, vocês não dão nenhum passo além do lugar que vocês estão, termina, aí você, tá vendo? Aí você reforça o medo, tá vendo? Eu não posso confiar em ninguém. Só que para você ter um relacionamento, você vai ter que confiar. Você vai ter que confiar. Você vai ter que ser sincera, você vai ter que se entregar. Para se casar, você vai ter que se entregar para a pessoa. Então você vai ter que lançar fora o medo. Talvez você tenha uma mágoa, você é uma pessoa que está casada com a pessoa com quem você tem mágoa. E vocês estão vindo aqui na terapia do amor, lutando pelo casamento, mas você tem uma mágoa. Então você não deixa aquela mágoa sair.
Você segura aquela mágoa com todas as suas forças. Você não deixa ele esquecer ou ela esquecer. Você não se deixa esquecer. Você sempre lembra, todo dia. Você tem que lembrar do que aconteceu para você não deixar aquilo acontecer de novo. Como se você conseguisse fazer isso. Então a mágoa não deixa você perdoar. Para vocês restaurarem o casamento, vocês precisam se perdoar. Vocês precisam deixar o que passou e olhar para frente e fazer diferente. Mas a mágoa não deixa. Então não dá. Você quer uma coisa, mas você tem outra que não deixa você ter aquilo. O medo também não deixa você crer. Você não crê. Sai a palavra aqui do altar e você não crê na palavra. Você não aceita, você não toma para você. Você não é aquela terra boa que a semente cai e dá 100 por 1. Você não é essa terra boa. Você é aquela terra ruim, que a semente cai e morre ali. Vem um passarinho, vem um bicho e pega aquela semente. Não dá nada, não dá em nada por causa do medo de crer. Sabe? É como às vezes eu ouço a pessoa falar assim, não, eu já desisti do amor. Eu queria ser feliz, mas eu já desisti. Aí eu fico pensando, mas como assim? Eu não estou entendendo o que ela está dizendo. Ela queria, mas ela desistiu. Então, o desânimo dela, né, a desistência dela é para dar para ela um pouquinho de alívio. Olha, você não tem porque você já desistiu. Mas ela quer ser feliz no amor. Você pode ser uma esposa que está aqui hoje lutando sozinha pelo seu casamento, mas se você se tornar o sal da terra, lá da sua terra, do seu casamento, você vai começar a dar sabor para a vida do teu marido. Teu marido vai começar a perceber que você está diferente quando isso acontecer com você. Ele não vem aqui, ele não vem ao templo. Você fica orando para o dia que ele vai vir aqui no templo junto com você, a participar dessa palestra com você. Mas, por outro lado, ele vai ao templo todos os dias, porque você está em contato com ele todos os dias. E se você for o templo do Espírito Santo, então seu marido está indo ao templo todos os dias. Concorda comigo? Na verdade, está indo mais que você, porque você vem aqui quinta, domingo, talvez. E ele está com você todos os dias. Então você vai ser o sal lá na sua casa. Mesma coisa, você é homem, você é solteiro. Deus vai fazer de você essa pessoa que vai dar sabor aonde você vai. E as pessoas vão ter prazer. Você solteiro, você vai fazer facilmente pontes, não é? Aquelas amizades que vão ter prazer de quando encontrar uma pessoa legal para você. Não são aquelas pessoas chatas que estão sempre apresentando alguém chato para você, não. Aquelas pessoas de Deus que diz assim, puxa, encontrei uma pessoa que é perfeita para você, mas é perfeita mesmo, mais do que perfeito, mais do que os seus sonhos. Quando a pessoa está ali confiando, então as coisas começam a fluir, como o rio vai fluindo e nada pode parar a água do rio, nada pode parar a água vai sempre arrumar um caminho, sim ou não? E quando você é fonte, você sempre vai arrumar um caminho. Deus vai mostrar um caminho para você. Você não enxerga o caminho, tem uma pedra lá no meio, você vai ao redor da pedra, não tem problema, você vai achar um caminho. A água sempre acha um caminho. Amém? Compreendeu?